Olá, pessoal, boa noite. Então, estamos aqui começando o segundo webinário da disciplina Articulação Teórico e Prático. Hoje eu vou falar um pouco mais com vocês sobre o trabalho que eu propus na última aula. Eu escolhi aqui um relato de experiência. Vou começar a comentar ele com vocês, assim, detalhadamente, aspectos mais importantes. Mas antes disso, eu queria abrir aqui o caderno didático com vocês, só para fazer alguns comentários, porque a disciplina também tem essa sugestão, né? Além desse trabalho que eu coloquei para vocês fazerem, só para a gente comentar um pouco sobre alguns aspectos em relação a essa questão teórico e prático das três disciplinas que foram trabalhadas anteriormente com vocês aí, que foi a disciplina de funções elementares, teve a disciplina de geometria espacial e teve a disciplina que eu trabalhei com vocês, que foi a disciplina de matemática discreta. Eu vou abrir aqui com vocês o caderno didático, vou comentar algumas coisas bem breve e depois eu já vou partir para esse relato de experiência que eu trouxe aqui para a gente ver, que eu acredito que vai ser o foco principal da aula de hoje, para a gente ir esclarecendo algumas dúvidas sobre esse trabalho aí que eu coloquei para vocês. Vou apresentar aqui para vocês. Primeiro aqui, o caderno didático. Acredito que esteja ok aí a imagem para vocês. Então, esse caderno didático, ele é bem extenso. Vocês podem observar aqui que ele tem... Vocês podem observar aí que ele tem mais de 150 páginas, mais de 160 páginas. Então, ele fica aí como um material para vocês olharem depois com muito mais detalhe. Tem muita sugestão de atividade bacana, tem umas discussões aí que com certeza vão enriquecer bastante a aula de vocês em relação às disciplinas. Mas aqui eu queria comentar algumas coisas importantes que eu acho pertinente sobre a primeira disciplina que vocês viram lá do módulo 2, se eu não me engano, que é a disciplina de funções elementares, ok? Então, aqui, como eu disse para vocês, está bem detalhado aqui, é um caderno didático bem bacana. Nosso webinário é bem curto, não vai dar tempo aprofundar em tudo isso e ainda fazer o comentário que eu estou querendo fazer com vocês sobre o trabalho. Então, eu vou só comentar alguns pontos rápidos aqui, para depois eu já ir lá também para a questão do relato de experiência. Então, quando começa aqui a parte de funções elementares, já tem algumas indagações interessantes aqui, que é sobre possíveis dúvidas que alunos podem encontrar ao fazer um gráfico, ao estudar funções. Tem algumas curiosidades aqui bem interessantes. Então, são trazidos aqui vários pontos em relação a isso. E aqui tem algumas perguntas bacanas que nos alertam para a questão aí da preparação de aulas com as funções e a questão do ensino aí, né? Que são os conceitos básicos. Quais são os conceitos básicos que são mais importantes, né? Dentro desse conteúdo. Como eu comentei aqui em cima também, quais são as principais dúvidas que os alunos costumam apresentar em relação a essas funções, né? E quais estratégias pedagógicas elas podem ser adotadas para tentar amenizar essas dúvidas e tentar melhorar aí um pouco o desempenho dos alunos. Então, aqui faz aqui uma breve introdução e uma coisa interessante aqui que vem colocar aqui nesse caderno didático é a questão da vida diária. Como que o cotidiano pode ser trabalhado com esse conteúdo, como que pode ser trazida uma motivação em relação às funções,
com a prática da vida real, como a contextualização, né, pode associar o conteúdo com o nosso cotidiano. E, no caso, principalmente dos alunos. Tentar buscar essa motivação nesse sentido. Então, aqui faz algumas abordagens em relação a isso. E aqui tem um resumo de conteúdo também. Tem muitos exercícios aqui discutidos para falar de cada aspecto aí das funções. Tem algumas discussões aqui bacanas de dúvidas que podem aparecer dos alunos. E o mais legal, que eu acredito que seja trabalhar esse conteúdo para tentar buscar esse interesse dos alunos, é a questão da contextualização, né? Tem aqui um pequeno texto, uma imagem, depois tem aqui uma atividade também em relação a isso. Como que pode ser contextualizado com o cotidiano essa questão aí do conteúdo das funções. Aqui vai ter um apanhado bem grande de exercícios, de perguntas, questionamentos sobre qual o objetivo dessas atividades, como elas podem ser trabalhadas. E um dos pontos mais importantes que eu acho que vale a pena investir bastante é nessa questão de trabalhar com o gráfico das funções. Porque hoje em dia nós temos aí um apanhado enorme de possibilidades para estar usando celular, computador, aplicativos de maneira dinâmica para trabalhar a questão das funções através do gráfico. Que está associado aqui também, tem um comentário aqui legal sobre lugar geométrico, tentar estabelecer essa relação da função com o gráfico. Tem algumas atividades aqui bem bacanas sobre isso, que o objetivo meu aqui não é aprofundar, é só fazer alguns comentários mesmo. Tem muita coisa, a gente poderia levar horas para poder discutir tudo aqui, analisar e ler. Então, eu acho que esse material vai ser bem bacana ficar como sugestão aí de estudo para vocês depois. E, obviamente, vocês podem estar usando também em preparação de aulas. Tem questões aqui, discussões bem legais. Só no final aqui, que eu queria comentar um pouco mais com vocês sobre essa questão dos gráficos. Tem muita atividade mesmo aqui, ó. Tem umas discussões bacanas aqui em relação a como os alunos devem se proceder na interpretação, na construção de um gráfico. Às vezes eles têm muita dificuldade nessa parte. E aí, a principal sugestão que eu queria deixar para vocês aqui hoje, em relação ao conteúdo de funções, é exatamente em relação ao uso de programas e aplicativos para fazer a construção do gráfico. Aqui, no final do texto mesmo, deixa eu só chegar no final aqui. Tem bastante exercício, bastante discussão. Mas aqui no final do texto tem essa parte, que talvez eu acho que vai ser a que pode ter uma maior contribuição aí para vocês, que é a questão do uso do computador. Não sei como vocês utilizam disso já no cotidiano, quem já está aí na rotina da sala de aula, mas a gente tem aqui um apanhado de programas e softwares que podem ser usados para poder trabalhar com gráfico, trabalhar com variações. Aqui, o próprio texto deixou a sugestão aqui de alguns no final. Vou só passar para o fim aqui do texto já. Aqui. Tem aqui várias sugestões de livro, é claro. Alguns lugares aqui de publicações de periódicos também. Mas o principal que eu queria mostrar para vocês aqui era em relação aos softwares. Aqui fala do GeoGebra, que talvez eu considere como um dos softwares mais fantásticos no estudo da matemática. Não sei se
todos vocês já conhecem, se todos vocês têm um conhecimento mais avançado e aprofundado sobre o mesmo, mas é um programa que vale a pena vocês conhecerem. Tem cursos de GeoGebra online, vale a pena fazer, vale a pena aprofundar um pouco mais, porque esse programa, ele dá uma possibilidade muito grande, ele amplia muito essa diversificação que pode ter aí nas aulas em relação a associar com o conteúdo de funções. Mas não é só ele que tem, tá? Obviamente, tem outros aqui que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada também. Tem um que chama Grafomática, perdão, que também é para computador. Tem alguns desses programas aqui funcionam tanto no celular quanto no computador. Outros funcionam hoje, o GeoGebra, por exemplo, hoje você não precisa nem baixar, você consegue usar ele no próprio navegador do computador. Tem a opção de baixar tanto para o computador quanto para o celular. Tem outros softwares aqui também que foram colocados. Aqui está uma visão mais para computador, mas tem muitos que podem ser usados no celular. Tem um aplicativo de celular que chama Mathematics, que ele é muito bom para fazer gráfico, para tentar fazer uma relação aí com essas variações e esse estudo. Então, eu não vou aprofundar muito aqui nas ideias que estão sendo discutidas, só deixar algumas sugestões aqui bacanas para vocês darem uma olhada depois. Esse curso de GeoGebra vale a pena fazer. Se eu não me engano, tem uma faculdade ela é do Paraná, que ela fornece bimestralmente ou trimestralmente, não sei se é 3 vezes por ano, alguma coisa desse tipo. Ela fornece esse curso para professores e estudantes, e é uma concorrência terrível, assim, para o pessoal conseguir se encaixar lá com a vaga, porque o curso é muito bom e com certeza amplia bastante conhecimento. Então, ficam essas sugestões aí para vocês. Espero que vocês deem uma olhada mais com calma depois nesse caderno didático em relação a isso. Na próxima semana eu posso fazer alguns comentários aqui também desse caderno didático de uma das outras 2 disciplinas, que são as de geometria espacial e de matemática discreta, mas aqui em relação a funções, eu acho que esses são os pontos principais aí que podem auxiliar bastante aí. Então, aqui tem sugestões de atividades, tem discussões sobre práticas pedagógicas e tem também a questão dos aplicativos ali que são sugeridos para se trabalhar durante as aulas. O professor Alexandre aí comentou do jogo que chama Euclidia. Tem o Euclidia e tem um também que se chama... Vou digitar aqui para vocês. Pitagória. Não sei se é o nome exatamente dessa maneira, mas provavelmente com um nome parecido vocês vão achar. Esses 2 aí são muito bons para o estudo de geometria, tá? Geometria plana, sensacional esse jogo aí que o professor Alexandre comentou. Tem de coisas mais simples até mais avançadas. Tem outro aí também, outro software que o professor Alexandre comentou. Provavelmente vocês conheçam e algum também que eu nunca utilizei. Pode ser também que eu não esteja falando de algum aqui que vocês não tenham visto. Mas essa troca aí, ela é muito boa. Depois vocês podem até... Eu coloquei lá no fórum de discussão algumas para vocês comentarem sobre sugestões de atividades com funções. Mas aí, se vocês quiserem falar também sobre esses softwares lá, sobre esses aplicativos, seria bacana fazer essa divulgação lá uns com os outros. Acho que seria bem interessante. Esse Tinkercad é para geometria espacial? Show de bola, Alexandre. Eu posso até comentar um pouco sobre ele, então. Não sei se o pessoal conhece. Falar um pouco sobre ele na próxima aula. O próprio GeoGebra também, ele é muito bom para trabalhar com geometria espacial. E hoje em dia é tecnologia mesmo, né, gente?
igual o Alexandre falou aí de geometria espacial, impressora 3D. A gente pode falar bastante depois sobre isso. É isso, então. Um resuminho aqui só do caderno didático. Eu vou mudar aqui de PDF agora. Alguém pode dar um ok se o artigo apareceu na imagem aí para vocês? Um artigo que eu escolhi aqui para comentar com vocês. Beleza. Então, vamos lá, então. Então, aqui, eu escolhi aqui um artigo de uma revista que foi publicado em 2021. Tem os autores aqui, que a Renata Vieira, Milena Mangueira, Francisco Alves e a Paula Catarino, que, na verdade, foi publicado na revista como artigo, mas é um relato de experiência. É um artigo no formato de relato de experiência. E aí, eu vou tentar abordar bastante com vocês hoje, falar um pouco sobre aqui o título, vou falar um pouco sobre o resumo e vou falar bastante sobre a introdução, tá? Se eu ver que vai sobrar um pouco de tempo, eu posso começar a comentar com vocês aqui um pouco da metodologia. E aí, no final, eu vi que tinha alguns professores fazendo algumas perguntas ali já no chat. Eu posso tentar comentar algumas outras dúvidas que vocês estão tendo na construção do trabalho. E aí a gente vai tentando fazer o consolidado aqui. Mas esse artigo aqui, eu escolhi ele como modelo, e aí eu vou tentar fazer uma discussão dele com vocês durante essas próximas 3 semanas que a gente vai ter de webinário, de acordo com cada parte aqui, para a gente ter uma discussão legal aqui sobre os pontos principais aqui do relato de experiência, que eu já comentei de forma geral na última aula, mas aqui agora a gente vai tentar ser um pouco mais específico e prático, comentando aqui dentro de um texto mesmo, tá bom? Então, nós temos aqui um ponto bem importante, que é o título. Às vezes a gente acha que o título... Eu posso escolher vários títulos que vai ter o mesmo significado, mas, na verdade, o título é uma coisa que tem que ser escolhida com muito cuidado, porque o título é a cara do trabalho. É o título que vai definir o que vai estar falando o trabalho. Quando você vai pesquisar um trabalho para você ler, a primeira coisa que você olha, quando você pesquisa sobre um assunto, é o título. Então, você tem que fazer um título de maneira que descreva exatamente o que é o trabalho. No caso aqui, o título do trabalho que eu escolhi é Uma Engenharia Didática para o Ensino de História da Matemática com o Google Meet durante a pandemia. E aqui, um relato de experiência. Então, aqui dentro desse título, repara que o título não precisa ser muito pequeno, ele pode ser um título que descreve bem o trabalho. Aqui nós temos algumas palavras-chave muito importantes, que é a questão aqui que eu marquei para vocês, da engenharia didática, que é uma das teorias que são abordadas no texto. A questão da ferramenta Google Meet, que foi usada aí num contexto de pandemia para a construção aí das aulas e de um trabalho. Então, o título aqui ele já diz muita coisa sobre o trabalho, que é o que nós vamos aprofundar aqui um pouco mais. O resumo, eu vou falar primeiro sobre o resumo, mas, na verdade, o resumo é a última coisa que a gente faz de um trabalho. Depois que o trabalho já está todo consolidado, é que o resumo ele é feito baseado no que já foi escrito. E o que é que o resumo deve trazer para a gente, né? Primeira coisa, o resumo deve ser breve. Ou seja, o resumo não pode ser um texto longo, ele tem que ser breve e objetivo. Não é um local aqui para fazer uma discussão longa e uma discussão aprofundada, simplesmente esclarecer breves fatos do trabalho e deixa o restante para o corpo do texto, ok? Então, aqui o resumo ele tem que trazer o quê? Ele tem que trazer um apanhado geral do trabalho, de forma breve. Geralmente, no resumo, a gente usa frases curtas, para não gerar discussão em torno do assunto. A gente só define alguns pontos, e é isso mesmo. E o que é que deve conter no resumo, né? O resumo deve conter aspectos básicos da introdução, elementos da introdução, elementos também da fundamentação teórica,
em que você está se embasando para construir esse trabalho. Você deve também comentar brevemente sobre as metodologias utilizadas no trabalho e fazer um breve comentário de resultados e conclusão do trabalho. Então, apesar de ser um textinho pequeno, ele tem que ter algumas coisas importantes aí que o caracterizam. Então, é uma parte essencial do texto que deve se tomar um certo cuidado aí para ser construído. As palavras-chave são os pontos principais que são discutidos dentro do resumo aqui dentro do texto. Então, aqui nesse caso, foram colocadas aqui algumas palavras-chave. Eu vou estar lendo aqui o resumo com vocês também. Mas reparem que até algumas palavras-chave que foram colocadas aqui, elas já estão até no próprio título do texto. Qual é o objetivo das palavras-chave, né? Vocês têm que pensar, quando você vai publicar um texto, quem vai pesquisar no Google, o que é que ele vai colocar lá na hora de pesquisar? Então, se você quer direcionar a sua pesquisa para um tema, para uma discussão, esse aqui é o espaço que você vai colocar essas palavras que geralmente vai direcionar o seu texto para uma pessoa que pesquisou essas palavras-chave aqui pelo banco da internet. Ok? Eu vou ler aqui o resumo com vocês. Como eu disse, a gente vai ver de forma bem detalhada aqui o trabalho. A gente não vai ver o trabalho todo hoje. A gente vai ver uma parte dele e a gente vai vendo essa discussão aí, fazendo essa discussão ao longo dos próximos webinários. Então, nós temos aqui o resumo. Ó. O presente artigo retrata um estudo descritivo e qualitativo, com o objetivo de analisar as concepções dos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática durante as aulas na disciplina de História da Matemática, no período da pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Isso aqui já é um aspecto da introdução. Isso aqui já descreve um pouco o que é o trabalho, o que é que ele vai fazer, assim, de modo geral. E, então, aqui, essa primeira frase aqui, ela contém esse aspecto referente à introdução mesmo. Continuando aqui, assim foi utilizada a engenharia didática como metodologia de pesquisa e a teoria das situações didáticas, como metodologia de ensino, abordando assuntos contidos na ementa da disciplina, com o viés de tornar o estudante o protagonista do seu próprio conhecimento. Isso aqui está escrito aqui no resumo o processo metodológico que foi utilizado. Tem duas teorias aqui que foram embasadas no trabalho, que é a engenharia didática e a teoria das situações didáticas, que foi colocada aqui como uma metodologia desse trabalho. Então, obviamente, isso aqui não vai ser descrito no resumo, porque vai precisar de um bom espaço para falar dessas duas coisas. Aqui só foi citada a metodologia e lá no corpo do texto vai ter o espaço em que isso vai ser discutido. Aqui, continuando, para isso, as aulas foram ministradas por meio do Google Meet, um recurso computacional, o qual foi disponibilizado nesse período de pandemia de forma gratuita. Então, aqui já é uma pequena descrição em uma frase das etapas do desenvolvimento do trabalho. O que é que foi realizado? Então, aqui nós tivemos um aspecto da introdução, um aspecto da metodologia e um aspecto aqui da construção, do desenvolvimento do trabalho em si. E aqui ele finaliza: contudo, analisaremos os pontos positivos e negativos das aulas diante desse contexto. Está comentando aqui o que vai ser discutido dentro lá dos resultados e da conclusão. Aqui caberia ter mais alguma frase comentando alguma coisa mais sobre a conclusão do trabalho, mas o resumo, o objetivo principal do resumo é fazer exatamente isso. Trazer um pedacinho de cada parte do texto
para deixar aqui, porque quem for buscar o texto vai ter um interesse através do título e, ao ler o resumo, a pessoa vai ter uma ideia se é o que ela está pesquisando ou não. Então, o resumo deve deixar bem claro o que a pessoa vai encontrar durante o texto. Como aqui foi um texto publicado para a revista, geralmente esse resumo é feito também em inglês, né? Ou em espanhol, dependendo da revista, ou até nas duas línguas, ou até outras. Mas, no caso do trabalho que eu solicitei lá para vocês, a princípio, para entregar para a disciplina, vocês vão ter que fazer apenas o resumo, tá? Mas, provavelmente, se vocês forem tentar publicar em alguma revista, em algum evento aí, pode ser que vocês precisem construir o abstract também. Tem alguns pontos interessantes aqui também, que tem aqui os autores. Aqui foi colocado em nota de rodapé um detalhamento melhor sobre cada autor, de onde eles são, e tem também o link aqui do ORCID. O ORCID é uma plataforma onde você faz uma descrição lá sobre a sua pessoa, sobre sua área de pesquisa, e você coloca lá também trabalhos publicados. Se alguém aí não usa ainda o ORCID, vale a pena dar uma olhada. Na hora de publicar trabalhos, é o que está mais sendo utilizado hoje, tá bom? E aí a gente parte aqui agora para... Eu espero que tenha ficado claro aí sobre o resumo. Se alguém for colocando alguma coisa aí, eu já posso até ir respondendo, mas assim, de modo geral, vocês podem também me questionar alguma coisa no final. Então, vamos lá, sobre a introdução. Eu vou lendo aqui e comentando com vocês alguns aspectos que tem que ter na introdução. Primeira coisa que tem que ter na introdução é uma justificativa sobre o trabalho. O porquê de você estar realizando esse trabalho, né? Então, aqui a gente pode ver aqui no começo que fala o seguinte, ó. Um desafio o qual estamos vivenciando nesse ano de 2020 é em relação ao processo de ensino, diante dessa pandemia em consequência ao novo coronavírus. Assim, os cursos de graduação, pós-graduação, bem como as redes de ensino básica, têm se inovado, realizando diversos procedimentos para que as aulas não sejam paralisadas. Com isso, é dado seguimento ao ensino por meio do processo de educação à distância, utilizando recursos tecnológicos, como meios cruciais para seguir esse procedimento praticado em sala de aula. Então, aqui, a introdução aqui desse trabalho, ela já começa, como eu destaquei aqui para vocês, com uma justificativa. Então, a justificativa aqui da construção desse trabalho é o desafio que foi enfrentado aí diante do contexto da pandemia do coronavírus e que houve a necessidade de se adequar novos métodos aqui de ensino para poder dar continuidade com a disciplina que seria trabalhado aqui no caso do curso que eles estão falando. Diante disso, foi então dada a problemática da pesquisa, de como seria dada continuidade às aulas ministradas no curso de licenciatura em matemática, na disciplina de História da Matemática, podendo então ser elaborado um relato de experiência para que outros cursos possam assim aplicar determinada disciplina. Assim, deve-se levar em consideração a motivação dos estudantes e o interesse, para que seja possível facilitar o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Então, nesse parágrafo aqui, tem outro aspecto essencial da introdução, que é qual a motivação desse trabalho, qual a importância dele estar sendo realizado. Então, aqui tem um aspecto muito importante, que é a questão de dar continuidade às aulas ministradas.
é um aspecto bem importante do porquê foi realizado aqui, dentro do contexto lá da pandemia. E uma motivação muito boa para que outros cursos, assim, possam aplicar determinada pesquisa. Então, aqui a gente vê uma motivação, uma importância que está sendo dada ao trabalho. Diante da justificativa, da motivação e da importância, a gente tem aqui agora uma coisa muito importante, que é o problema. O problema do trabalho, ou a gente pode também chamar de pergunta, que aqui foi deixado de maneira bem óbvia, foi até colocado aqui a pergunta foi colocada em itálico, para deixar bem exposto mesmo o que se está buscando tentar resolver, tentar auxiliar como solução nesse trabalho. Que diz o seguinte: com isso, surgiu a pergunta norteadora dessa pesquisa. Como desenvolver um estudo sistemático referente à sequência de Fibonacci por meio de uma engenharia didática amparada à teoria das situações didáticas nesse período de pandemia num curso de licenciatura em matemática? Então, é a partir dessa pergunta que vai ser construída toda a discussão do trabalho, né? Como é dito aqui, ó, quando a gente cria uma pergunta, a gente está criando o nosso problema. E através dessa pergunta, através desse problema, que aí nós vamos definir um objetivo. Vocês podem observar que eu vou ler aqui com vocês, aqui na sequência já é definido o objetivo do trabalho, que diz o seguinte: a partir dessa pergunta foi possível traçar o nosso objetivo geral da pesquisa, como sendo avaliar o impacto do uso do Google Meet nos seus objetivos de ensino referente à sequência de Fibonacci por meio de uma engenharia didática amparada às teorias das situações didáticas durante o período de pandemia, no curso de licenciatura em matemática. Então, aqui, baseado na pergunta, a gente define um objetivo geral. Um detalhe é que esse trabalho aqui é um trabalho bem curto. Isso aqui tem, contando todos os elementos textuais, tem um total de 11 páginas. Dependendo do tamanho do trabalho, ele pode ter objetivo geral, pode ter também objetivos específicos. Nesse caso aqui, tem apenas o objetivo geral, que eu já acho suficiente. Porque o objetivo é uma coisa que delimita o seu estudo. Você tem que colocar objetivos viáveis, coisas que você vai cumprir durante o decorrer do texto. Então, o objetivo aqui ele deve ser cumprido durante os momentos do texto. Se a gente coloca em um texto de 11 páginas objetivos gerais e mais alguns objetivos específicos, pode ser que isso não aconteça, que a gente não consiga cumprir todos os objetivos aí. Então, geralmente, objetivos específicos, eles ficam sugestivos mais para trabalhos mais longos. Eu acredito que nesse trabalho de vocês, o objetivo geral já seja tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntinhas suas aqui também. Então, Rodrigo, o que eu sugeri para vocês, assim, não é obrigado a publicar, Alexandre, mas a ideia de publicar, eu diria que seria muito interessante, porque vocês já poderiam fazer no próprio formato. Digamos que alguém escolha tentar publicar numa revista, por exemplo. Ao entrar no site da revista, a própria revista ela já sugere para vocês um formato. Ela vai escolher uma fonte, uma formatação de página, porque tem alguns padrões que são gerais da BNT. Mas tem algumas variações que podem acontecer aí de revista para revista. Mas, de um modo geral, o Alexandre, a Denise está mandando um link aí. Depois eu vou ver o que é direitinho. Mas, de um modo geral, o interessante seria vocês, quem tem o interesse de tentar publicar, já começar a fazer um formato de
de alguma revista que vocês possam utilizar? Beleza, então aqui a gente foi traçado o objetivo, que no caso aqui é só o objetivo geral. Uma coisa que o objetivo coloca para a gente aqui também, que é muito importante. Eu estou ficando bastante aqui hoje nessa parte da introdução, porque, como vocês vão ver, esse aqui tem muitos detalhes que são essenciais. Não que nas outras partes não tenha, mas as outras partes vai depender muito de cada trabalho, vai depender muito do que cada um vai escrever. Então, eu posso até passar de maneira mais rápida depois. Esses elementos que tem aqui na introdução são aspectos muito básicos e essenciais. Então, a gente não pode tentar fugir muito disso aqui não, senão o trabalho não vai ficar com essa descrição legal aí, com essa cara de científico, né? Beleza. E o objetivo, ele tem essa função muito importante. Ele aponta para que caminho você vai percorrer. O que o objetivo está apontando aqui, né? Ele está apontando aqui qual é o conteúdo que vai se trabalhar, está apontando aqui para duas teorias didáticas muito importantes que vão ser embasadas. Ele está também apontando para qual contexto que foi realizado o trabalho. Então, o objetivo ele descreve de maneira breve também o que se pretende fazer durante todo o desenrolado do texto. Aí, depois do objetivo aqui, é um momento de fazer o quê na introdução? É um momento de citar qual é a metodologia que vai ser usada e qual é a fundamentação teórica que vai ter o embasamento aí, né? Então, aqui, vou ler aqui com vocês e comentar. Diante disso, será utilizada a metodologia de pesquisa fundamentada na engenharia didática, que abreviou aqui como ED, em associação com a metodologia de ensino, amparada na teoria das situações didáticas, abreviou aqui como TSD, para dar continuidade às aulas da disciplina de História da Matemática, do curso de Licenciatura em Matemática, de uma instituição de ensino superior do estado do Ceará. Essas duas metodologias visam promover o lado intuitivo dos estudantes, tornando-os capazes de construir o próprio conhecimento. Assim foram elaboradas situações problema, referente à sequência de Fibonacci, abordando seu processo histórico e evolutivo, bem como aspectos do campo epistêmico-matemático. Então, aqui a metodologia ficou bem clara. O que foi colocado aqui? Foi colocado o que se vai construir no trabalho, além de falar das duas teorias que vão ser embasadas aqui nas ideias realizadas. E, muito importante, foram aqui colocados os principais autores que vão embasar essa metodologia. Obviamente, não serão só esses. Essa metodologia, ela é descrita, essa fundamentação teórica, ela tem ali mais adiante em mais detalhes, mas aqui, em relação à metodologia, foram colocados aqui os dois autores que vão ser aqui os principais nessas discussões. Aí, dando continuidade aqui, fala o seguinte: com isso, seguindo a ementa da disciplina, então realizado um contrato didático visando determinar as responsabilidades dos estudantes e do professor. Doravante, as aulas seguirão no formato online por meio do recurso Google Meet, explorando as frases das metodologias utilizadas, realizando determinadas adaptações durante o processo de aplicação, sempre que necessário. Então, aqui, esses dois parágrafos, eles descrevem aqui, de maneira breve, tanto a metodologia, faz um início aqui de comentários sobre os autores da fundamentação teórica, que é a fundamentação bibliográfica. A gente vai ver que o texto ele tem que ter um embasamento em citações para poder fazer aí um casamento com as ideias, né? E, além disso, coloca aqui um ponto já
da questão prática do trabalho mesmo, da questão do desenrolar do trabalho após a fundamentação teórica, que é a construção própria de quem fez aqui o texto. E aqui tem uma coisa bem interessante nesse último parágrafo aqui, porque fica bem legal que o último parágrafo da introdução, ele destaca como vão ser as próximas etapas do texto. Falar o que é que vai ser dado aqui, continuidade no texto. Aqui diz o seguinte, ó, nas sessões subsequentes será analisada a trajetória metodológica utilizada, discutindo a abordagem ocorrida em cada uma das fases das metodologias utilizadas. Seguindo-se, tem-se uma breve discussão em relação ao recurso computacional manipulado e, por fim, são elencados os pontos positivos e negativos durante a aplicação dessa pesquisa, ressaltando a experiência em realizar tal processo. Então, aqui no último parágrafo, tem esse comentário muito importante de que na próxima parte do texto vai ter uma trajetória metodológica, mais adiante vai ter uma descrição do recurso computacional utilizado e que também depois vão ser apresentados os resultados de discussões e também a questão da conclusão do trabalho, das considerações finais. Então, aqui eu comentei com vocês a introdução. Eu queria entrar um pouco com vocês hoje nessa trajetória metodológica, mas eu não vou falar muito sobre isso. Depois eu vou ler com vocês na próxima aula isso também, vou comentar alguns pontos. Obviamente, isso aqui vai ser de maneira mais rápida, mas aqui, dentro dessa trajetória metodológica, o que é que vai ter aqui? Vai estar escrito exatamente essas teorias. O que é aquela teoria lá o que foi a ED, que foi abreviado aqui em cima, né? Que foi a engenharia didática. O que é a engenharia didática? O que é as teorias... O que são as teorias O que é a teoria das situações didáticas? Aqui embaixo também vai estar falando sobre isso. E aqui foi sendo feita essa discussão tanto com os autores principais que foram colocados ali, que foi o Artigue e o Brousseau, mas também com outros autores que comentam sobre esses aspectos. Então, aqui foi um momento do texto que foi realizada toda uma trajetória fundamentada, toda uma trajetória bibliográfica para justificar os aspectos principais do trabalho. Então, isso aqui é uma parte muito importante, porque isso aqui talvez seja o principal ponto que mostra a importância do seu trabalho. Isso aqui mostra que o que você está fazendo já tem uma boa discussão sobre isso. Já tem vários autores que fizeram comentários e aspectos a respeito disso durante tempos históricos aí, durante o período. Ok? E aqui vale muito a pena vocês colocarem tantos autores renomados, que podem ser autores mais antigos, mas que já tenham aí uma ideia de consolidação, tanto como colocar outros autores mais contemporâneos, igual tem autores aqui, por exemplo, eles fizeram aqui o texto em 2020, 2021 e citaram autores de 2019, ou seja, tinha outras pessoas ali contemporâneas comentando também sobre o assunto. E aqui vai entrar uma discussão de autores, vai entrar a questão das citações. Como o Alexandre perguntou um pouco lá das citações, eu vou tentar comentar com vocês aí como deve ser feita essas citações. Mas, de um modo geral aqui, eu acredito que dê para vocês pensarem em bastante coisas aí já sobre o início do texto. Vou disponibilizar sim, tá, Alexandre? Deixa eu ver aqui o que mais vocês comentaram.
Ah, é exatamente isso. Digamos, o que é a autora do texto aqui? O que, que os autores do texto fizeram? Eles fizeram uma aula que se embasou em duas teorias, que foi essa teoria, essa engenharia didática e essa teoria das situações didáticas. Aí, essa discussão metodológica aqui, ela vai depender do que você usou para poder construir sua aula. Ah, minha aula ela usou o GeoGebra. Eu usei as TEDx, as tecnologias de comunicação e informação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar autores que falam sobre as tecnologias da informação, para poder trazer essa discussão para o meu texto. Aí outra pessoa fala: Ah, eu não fiz isso, eu usei material concreto para fazer uma aula. Então, você vai buscar autores que falam sobre o uso de material concreto no ensino. Então, o que você usou para fazer sua aula é que vai direcionar a sua pesquisa. Vou disponibilizar esse texto aqui. Vocês podem pesquisar outros mais também. Eu escolhi um texto aqui apenas para a gente tentar falar algumas coisas. E aí eu queria deixar outra sugestão aqui para vocês também. Eu andei pensando aqui, alguns alunos aí comentaram que não estiveram em sala de aula ou não estão já há algum tempo. Outros eu sei que estão, né? Então, o que que acontece? Eu pensei que se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo esse trabalho de dupla. Quem, entre vocês mesmos, colegas do curso, digamos que tem um aluno aí que está tendo acesso à sala de aula, que pôde aplicar um trabalho, e teve outro que não teve tanto esse acesso, vocês podem estar, a sugestão que eu estou deixando aqui para vocês agora, vocês podem estar fazendo esse trabalho de dupla, vocês podem estar dividindo a escrita, a pesquisa, e tentar fazer aí a construção desse trabalho. Então, é uma nova possibilidade que eu estou deixando aí para vocês agora, que vocês podem estar realizando o trabalho em duplas. Quem quiser, tá? Se caso alguém já começou e também se sente mais confortável fazendo tudo individualmente, fique à vontade também. Mas eu acho que deixando essa possibilidade aí pode ser que ajude alguns de vocês em relação a essa questão aí de não estar na sala de aula. Provavelmente esse aqui, Alexandre, foi feito num período maior que um mês, por causa que já foi publicado na revista, né? Quando a gente faz o trabalho para publicar na revista, às vezes demanda um tempo maior, porque você tem que ter um cuidado muito grande com a escrita, com o modelo, com a proposta. Além disso, você submete, eles vão mandar o trabalho de volta com muitas considerações para que sejam corrigidas. Pode ser que você faça as correções, envie e eles retornem de novo com outras considerações. Então, um trabalho que é publicado, geralmente ele demanda muito mais tempo, sim. Mas no caso, o que a gente está querendo de vocês não é esse trabalho que fica nesse vai e volta. A gente está querendo justamente essa primeira construção. Obviamente, a gente vai corrigir, vai deixar algumas sugestões que vocês vão poder usar aí para construir outros ou para publicar também. Mas a construção básica, esse aqui, por exemplo, foi de 11 páginas. Eu acredito que dá para vocês encaixarem nesse prazo aí para fazer sim. Então, geralmente, a diferença de um básico e de um avançado, digamos que seja assim o nível de excelência da escrita, né? Pode ser que fiquem alguns aspectos a serem melhorados,
Às vezes você vai lá e constrói um parágrafo que, poxa, esse parágrafo não casou bem aqui com o trabalho, a gente pode reescrever ele. Então, talvez esse ponto aí que seja a diferença, tá bom? A questão da leitura é importante. Então, essa parte aí da fundamentação teórica, de achar as citações ali ideais para fazer os comentários, exige um pouco de leitura, sim. Vocês podem estar buscando leituras assim. Não sei quantas vezes vocês já fizeram. Pode ser que alguns de vocês nunca fizeram um trabalho desse tipo, outros já fizeram várias vezes, mas enfim. Mas assim, o que eu acho que vale a pena vocês usarem bastante aí como citações são artigos que já foram construídos, ou até mesmo outros relatos de experiência. Porque aí vocês vão conseguir pegar textos mais curtos. Se você pegar, por exemplo, um texto desse aqui de 11 páginas, você senta aí alguns minutos, você consegue ler ele todo. Você consegue extrair algumas citações, entendeu? Se você for pegar um livro de 100 páginas, aí já vai ficar um pouco mais complicado, mas tem também um enriquecimento bem legal. No caso quem quiser fazer uma publicação, vale a pena tentar ler alguns trabalhos, livros, dissertações, teses de doutorado, que são trabalhos geralmente bem consolidados. Aquele que eu passei na aula passada, aquele quadrinho lá, ele é um quadrinho assim que ele define praticamente já um nível bem alto do trabalho. Mas assim, se vocês atenderem esses aspectos básicos, por exemplo, que eu comentei hoje da introdução, eu acho que vocês já conseguem aí construir um bom trabalho. Então, fica aí as sugestões para o trabalho, ficam aí também as sugestões de vocês entrarem em contato aí entre vocês, se caso alguém quiser fazer de dupla, vocês vão poder estar realizando dessa maneira. Quem quiser fazer individual também. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma pergunta aqui sobre a introdução, porque eu acho que durante essa semana aí, se vocês conseguirem fazer já a introdução e começar a escrever esses aspectos aí de fundamentação teórica, já adiantaria bastante. Também não sei o que vocês já começaram a fazer. Só fazer um comentário aqui, aproveitar que eu já estou aqui com o negócio aberto. Tem alguns tipos de citação, tá? Que vocês podem usar. Algumas citações que são grandes, isso aqui já é coisa de norma da BNT, quando elas passam de 4 linhas, geralmente elas são feitas de forma recuada. É um recuo aqui de 4 centímetros e a fonte é 1 unidade a menos do que a fonte normal do texto. E tem algumas citações também, que elas são mais curtas, igual tem aqui entre aspas, por exemplo, que são citações diretas feitas dentro do texto, que são passagens mais curtas, se for menos de 4 linhas, vocês podem estar colocando dentro do texto mesmo. Isso aí já é questão de norma da BNT. E aí, uma coisa que vocês têm que ficar de olho também, que o que você cita aqui no corpo do texto, isso tem que ser colocado lá no final como referência. E tudo isso tem normas da BNT para serem feitas, tá bom? Depois eu posso estar comentando um pouco mais sobre isso, mas se você vai falar de um livro, por exemplo, tem um jeito de fazer. Se você vai falar de um artigo que você pegou de alguma revista, que no caso é esse aqui, tem um jeito diferente de você fazer também. Se você vai pegar uma dissertação, que é nesse caso aqui, ó, tem um jeito diferente de você fazer também. Então, tem vários padrões aqui de textuais da BNT muito importantes, tá bom? Mais alguém queria colocar algum ponto? Fiquem à vontade, gente, para fazer as perguntas. Quem quiser também me mandar mensagem lá depois
ficou meu número lá no AVA lá à disposição. No próprio ambiente virtual lá também tem um sistema de chat lá que dá para você enviar mensagem. Teve alguns aí que me mandaram mensagem durante a semana. Mais alguém tem alguma colocação? Beleza, Alexandre. Pode chegar lá que estamos à disposição. Eu vou disponibilizar esse texto aqui para vocês lá então. Mais algumas coisas aqui que forem necessários. O fórum de discussão 2 já está disponível, já liberei lá para vocês. Fala um pouquinho sobre a questão lá das aulas de funções, o que para vocês comentarem um pouco lá de sugestões uns para os outros, e para comentar aspectos também aqui da introdução, que eu comentei com vocês hoje. Então, talvez isso aí ajude vocês uns aos outros lá também nessa discussão e fazendo a construção do texto aí. No mais, é isso. Agradeço a participação de todos. Espero que vocês tenham uma boa semana aí, bons estudos. Vou estar à disposição lá no que precisar. E desejo uma boa noite a todos, então.